Meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Vou procurar ser bem rápido com esse vídeo de hoje. Eu peço para você que está me assistindo aí, vá até o final desse vídeo. Ele não vai ser muito longo e que é para entender a minha posição, aquilo que eu vou explicar. Se você, por exemplo, mudar, desligar, sair do vídeo antes de chegar ao final, não vai entender a minha posição, que eu acho que é importante que vocês entendam. Por favor, ok? Vamos então aí ao vídeo. Este vídeo de hoje, como você pode notar aí, resposta a uma pergunta: por que deixei o sistema denominacional? É o seguinte, amados, então essa pergunta não é apenas essa que é a resposta, mas é uma resposta a várias pessoas que fizeram essa mesma pergunta. Então, vendo que há o interesse, por exemplo, de saber o motivo, qual foi a razão de eu deixar, né, o sistema denominacional, eu creio que tem muitas pessoas também que têm dúvida, como eu tinha, e para tomar uma decisão tem que estar alicerçado em alguma coisa, não é verdade? Então eu vou passar a minha experiência e daí então cada um analisa e julgue. Eu gosto de ser julgado, eu gosto que as pessoas julguem as minhas atitudes se estão corretas ou não, né? Porque se não estiver correta, então quando a pessoa julga, avisa a gente tem o dever, né, de corrigir os erros que a gente tem, porque todos têm erros, né? Então eu agradeço se alguém, por exemplo, me corrige e me prova dentro da palavra, dentro da Bíblia, que eu estou errado. Nossa, para mim é uma bênção, então, para a gente poder corrigir erros. Mas vamos lá. Então, essa resposta, essa pessoa que perguntou, e demais, né, outras pessoas que no passado me perguntaram logo que eu saí do sistema denominacional. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu saí do sistema denominacional não porque eu briguei com alguém lá, porque eu me encrenquei, porque tive problemas. Não. Eu saí por motivo particular, não foi problema com ninguém, até porque eu não julgo as pessoas. Eu sei que todos erramos, eu mesmo erro, como que eu vou julgar outras pessoas? Mas a gente tem, como cristão, nós temos de julgar, amados, aquilo que é anunciado do Evangelho. Aquilo que não está correto, a gente tem por obrigação, quando a gente confere com o Evangelho e vê que está correto, a gente, né, anunciar, a gente falar, aquilo lá está errado. Se a gente estiver errado, como diz outra pessoa, então, que conteste, que fale, mostre que a gente está errado, e ótimo. Assim, quando nós agimos desse modo, nós podemos provar para todas as pessoas que nós estamos fazendo, então, estamos sendo sinceros para com as pessoas e para com Deus, principalmente, ok? Então eu vou ver alguns textos bíblicos que eu vou mostrar para vocês. Olha, o que me levou a sair do sistema denominacional é que o que a gente vê hoje, o que acontece hoje nas igrejas, eu não posso generalizar todas, mas o que eu conheço, a maior parte é assim, não bate com a Bíblia. Eu era, inclusive, professor de escola dominical, eu ensinei de acordo com revistinhas, né, que já vinha pronto ali para a gente ministrar para a classe, mas que tinha coisa que de repente eu lembrava de alguma coisa que eu li na Bíblia que não estava de acordo com aquilo ali. Então nós vamos a textos bíblicos para vocês verem as passagens bíblicas que me levaram a refletir e a tomar decisão, então, de sair. Eu quero deixar bem claro que é uma decisão particular minha. Eu não quero que esse vídeo está insistindo as pessoas a deixarem as igrejas lá onde congregam, né, e saírem de lá tal. Não é essa a intenção. A intenção é a Bíblia, para mim, a palavra de Deus é a regra de fé e prática. E
ensinamentos bíblicos, pregação e aquelas coisas que vêm trazer conhecimento para as pessoas que está diferente do que está na Bíblia, para mim não me serve. Para mim não me serve. Não que eu seja perfeito, que eu conheça a Bíblia toda. Mas acontece que o que acontece nas denominações hoje é que o pecado entra ali dentro e as lideranças não estão preocupadas com isso. E o pior, muitas das lideranças, seja católico, seja evangélico, seja qual for, hoje, eles não têm autoridade de corrigir as coisas erradas que estão lá, porque eles mesmos vivem de uma maneira errada. Não que eu viva de uma maneira perfeita, que eu já seja perfeito. Mas só, amados, que uma coisa é errar, reconhecer e procurar contornar, consertar e deixar o erro, procurar viver da maneira certa. Outra coisa totalmente diferente é gostar do erro, viver no erro, ser feliz com o erro e, pior de tudo, ensinar outras pessoas o erro. Aquilo que vai contrário ao que está na Sagrada Escritura. Mas vamos aos textos bíblicos, né? Veja, eu quero que vocês vejam esses textos aqui, que foi esses textos que me levaram a tomar decisão minha, particular, não estou incentivando ninguém a tomar a mesma decisão que eu tomei, cada um toma a sua decisão como achar melhor, né? Veja, ali em 2 Coríntios, capítulo 13, os versículos 5 e 8, que diz ali: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Isso aqui, esse texto falou comigo. Eu devia me examinar se eu, na verdade, eu estava na fé ou não. Foi uma das coisas. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovado, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Esse texto fala muito forte comigo a respeito do que eu acreditava, da maneira que eu era ensinado a interpretar a Bíblia e todas essas coisas, né? Veja outro texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu vos preguei, a menos que tenha escrito em vão. Eu entendi isso aqui, amados, que o evangelho que sai fora daquele evangelho que é pregado pelos apóstolos, que é o evangelho para a igreja, o evangelho da graça de Deus. Você sai fora. Se eu estou seguindo um evangelho que é diferente do pregado pelos apóstolos, a minha fé está sendo em vão, eu estou crendo em vão. Não é aceito diante de Deus, não é aceito pelo Senhor a minha fé num evangelho que não é aquele que o Senhor deixou, que é o evangelho apostólico da graça de Deus. E outro texto, Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, conhecido de todos os leitores da Bíblia, né? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Quer dizer, se de repente eu recebo um evangelho que vai além daquele que os apóstolos pregaram, além do evangelho da graça, o que está dizendo ali? Seja anátema, seja maldito. Meu Jesus do céu, veja aonde chega as coisas, a pessoa não cuidar, não ter zelo daquilo que está fazendo. É para com Deus, da sua responsabilidade para com o Senhor. Ok? Agora, nós vamos aqui então a alguns dos problemas que me levaram a desistir, a tomar a decisão de sair fora do sistema denominacional. Existe
Um povo que se congrega ao nome do Senhor Jesus, não tem nome de igreja, não tem nome de nada, não tem templos, não tem pastor, não tem dízimo, tem oferta sim, as pessoas se ajudam entre si. E então há uma liturgia totalmente diferente que procuram, esse povo, eles procuram viver e agir da maneira ensinada pelos apóstolos. Então, essa é a igreja que é mais próxima daquilo que a gente procura, que é a verdade, né? Viver de acordo com a palavra de Deus. Então, existe a igreja, só que é uma igreja que não tem nome, uma igreja que não é conhecida. Se perguntar, né, aonde que se congrega? Congrega o nome do Senhor Jesus, não tem nome lá. Não tem nome porque não há divisão. O corpo de Cristo é um só. Não pode ser dividido por diversos nomes e ter diversos fundadores. O fundador é um só, o corpo é um só. Então aqueles que pertencem àquele corpo, eles têm de estar ali, todos unidos, como o corpo da gente é, em um único corpo, sem divisões, sem nome, ter uma única identificação, que é o amor entre os membros ali, né? É assim que é a igreja do Senhor. Agora você veja as igrejas, a cristandade hoje como que é. Os problemas que me levaram a tomar essa decisão foram o ministério feminino de hoje, nota o ministério feminino hoje na cristandade e o ministério feminino na igreja apostólica, na igreja do tempo dos apóstolos. O dízimo era uma coisa que foi para Israel, não é para a igreja. Eu quero deixar claro para vocês que essas partes aqui que eu coloquei aqui, que são coisas que me levou, né, a sair do sistema denominacional, eu tenho em dízimos no meu site, que você quiser saber com detalhes sobre o ministério feminino, bíblico, apostólico, sobre dízimo, tempo, clericalismo, identidade denominacional e tal, tem vídeos específicos no meu site. Se você quiser saber tudo isso, dízimo, por exemplo, ali está detalhado o dízimo antes da lei, durante a lei, depois da lei, como está na Bíblia, para as pessoas saberem. Então a gente não vai especificar tudo aqui para não ficar enorme o vídeo, né? Mas a pessoa, você pode procurar que a gente tem isso aqui, passa para vocês os links para vocês verem os vídeos, tá certo? Então o ministério feminino é uma bênção, é bíblico, é abençoado, Deus ama o ministério feminino na igreja, só que tem uma coisa, é do modo apostólico. Não pode, no caso, Deus deixou função para os homens, ali no seu corpo, na igreja, e deixou função para as mulheres. Então não pode, não é certo a mulher tomar a função de homem e o homem tomar a função de mulher. Vira confusão e é invertido. E veja que hoje na cristandade a gente vê pastoras, a gente vê, ele já tem bispas, apóstolas. Quer dizer, é totalmente contra. Então eu não sou contra as pessoas, mas sou contra esse tipo de coisa que hoje acrescentaram no evangelho, no meio denominacional, entre outros, né? Dízimo, templo, o único templo que Deus aceitava a adoração era o templo de Israel, não existe mais. Então hoje o templo, as pessoas, que são o templo do Espírito Santo, clericalismo, quer dizer, os clérigos da igreja, pastor, dirigente, agenda de culto, agenda de louvor, agenda de tantas coisas, não era assim na igreja primitiva. Roubo aqui trata-se daquela famosa pregação que quem não dá o dízimo está roubando a Deus, quer dizer, usando aquilo que era para Israel como se fosse para a igreja hoje. E a identidade denominacional, quer dizer, cada grupo, essa é uma divisão, amados, é uma divisão que é coisa condenada pela Bíblia, querer dividir o corpo de Cristo.
cada um funda um grupo lá e põe um nome, e ali fica essa divisão toda, vira confusão. Então, amados, foram essas coisas que me levaram a deixar denominacionalismo. Não foi encrenca, não foi nada. Embora hoje eu seja visto por muitas denominações como desviado, como um monte de coisa, porque eu não pertenço mais lá àqueles lugares, àqueles grupos, né? Mas eu não me importo com isso, eu não estou preocupado com essa coisa. A minha preocupação é ver qual é a vontade de Deus para mim e para que eu passe para o outro. Essa é a minha preocupação. Então, quanto a me acharem que estou desviado, sei lá, não estou nem aí. Agradeço por muitos amigos que se preocuparam comigo, que me convidaram para participar das denominações onde eles estão, né? Mostraram, assim, uma consideração com a gente, uma amizade, né? Aquele carinho, a gente agradece a eles. Mas é uma decisão tomada. Agora, o que acontece, amados, com a Igreja do Senhor, veja aqui o que aconteceu com a Igreja do Senhor, para vocês saberem o porquê que eu saí, né? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo o seguinte: escreva-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso aqui, amados, o apóstolo Paulo, o zelo dele pelas igrejas. Então ele não é onisciente, ele não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo cuidando. Então, onde tinha a reunião dos irmãos, ali o corpo de Cristo reunido em vários lugares, ele colocava pessoas da confiança dele, que ele conhecia, para manter a sã doutrina ali, para não deixar as heresias e a vontade humana entrar dentro da igreja. Então ele estava passando essa instrução, que é para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Veja que o procedimento do apóstolo Paulo na casa de Deus era um zelo pela doutrina, zelo pelas coisas, pela vontade de Deus. Não tinha a vontade do homem de prevalecer. Era tudo na direção do Espírito Santo, em nome unicamente, exclusivamente do Senhor Jesus. Não tinha outro nome que identificasse a igreja primitiva. Percebe o zelo? Enquanto os apóstolos estavam vivos, a igreja, o corpo de Cristo, era chamada assim: casa de Deus, igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Quer dizer, baluarte significa bandeira, que é a pessoa que empunha a bandeira e luta por uma causa. Esse é, né, erguer um baluarte. E era assim que a igreja primitiva fazia, lutava pela fé verdadeira, por as revelações que foi dada a eles, falavam de como deveria ser a igreja do Senhor Jesus. Agora você veja, com o passar do tempo, o que aconteceu com essa casa de Deus, que era, não era em paredes, era pessoas que se reuniam e formavam ali era a habitação de Deus, então é chamada casa de Deus, igreja do Deus vivo. Veja o que depois, principalmente depois que os apóstolos faleceram, que foi passando para outras pessoas, que foi entrando coisas diferentes, estranhas, doutrinas diferentes na igreja do Senhor Jesus, e se tornou aquilo que era a casa de Deus, que era igreja do Deus vivo, que era coluna e baluarte da verdade, se tornou numa grande casa, tudo misturado. Veja aqui o próprio apóstolo Paulo falando para o próprio Timóteo. Agora, no segunda carta de Paulo a Timóteo, né? No capítulo 2, no versículo 20 ao 22. Ora, numa grande casa, essa grande casa é a cristandade hoje. Uns foi para lá, outros foi para cá, um saiu daqui, outro saiu de lá, houve divisão, houve encrenca, e foram se dividindo e se tornou o que é hoje.
Uma grande casa que está tudo misturado ali dentro. Ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Está vendo como está uma mistura? Né? Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, dessa mistura, né? Será o utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, no meio dessa mistura, aqueles que vão se separando de onde está o erro e vão se reunindo com outras pessoas zelosas das coisas de Deus, vão formando de volta a igreja do Senhor Jesus. Mas atualmente é uma grande casa onde está tudo misturado. Agora você pega uma batata e coloca num saco de batata, uma batata que está apodrecendo, e coloca num saco de batata boa, sã. Deixa passar algum tempo e vai ver que o saco de batata está todo contaminado. Assim, amados, é isso aqui. Agora o problema não é, por exemplo, aquele irmãozinho, aquela irmã que é novo na fé, que erra, que tropeça, ou qualquer pessoa que erra ali, mas erra e a liderança, aqueles que estão lá como cabeças, abaixo de Cristo, né? Para organizar, para administrar, eles chegam junto das coisas erradas e mostram, olha, com toda a paciência, com amor, visando sempre a edificação, né? Mas mostra para a pessoa que está errada. Se aquelas pessoas que está no erro cai em si, muda, modifica, deixa o erro, amém, são vasos idôneos para o uso do Senhor. E se aquelas pessoas querem continuar naquela vida de pecado e querem contaminar o restante da igreja, a liderança tem que tomar uma posição, tem que reunir a igreja e disciplinar, chegar às últimas consequências que for necessário, para que não haja contaminação. Mas o que acontece? As próprias lideranças hoje é uma lástima do jeito que está. Amado, veja, examina as escrituras, como era a igreja do tempo dos apóstolos. Ela não mudou, amado, não era para mudar. A revelação eles receberam e passaram para nós, para ser daquela maneira. A igreja do Senhor Jesus não se atualiza, ela é atualizada para sempre. Mas o que fazem? Mudaram, modificaram, vão além, trazem um evangelho que vai além do evangelho apostólico. Aí, qual é a atitude que a gente que quer ser sincero com o Senhor tem que tomar? Porque se você está em um ambiente onde a liderança ali tem aquelas ideias diferentes do que está no evangelho apostólico, o que é que se pode fazer? Se você for falar para eles, vai causar uma dissensão, vai causar divisão, vai pôr tudo em polvorosa ali, e você acaba sendo expulso dali. Então a melhor coisa que se tem a fazer, amado, essa gente não concorda, essa gente, como eu entendi que não era para mim, então é sair quieto, sair em paz, né? Sair em paz dali, não causa divisão, não causa problema. Vai ver onde existe uma liderança que faz as coisas de acordo com o evangelho. Não tem nome que identifique. A igreja do Senhor Jesus, ela é identificada pelo nome do Senhor Jesus e pelo amor entre os membros. Essa é a identificação da igreja do Senhor. Percebe? Então, como nós vimos aqui, a cristandade hoje é uma grande casa, uma mistura. E agora, mas o que se vai fazer se a gente sai? Eu mesmo me perguntava assim, se eu saio de um ambiente que está contaminado pela liderança ali, se a liderança está contaminada, ensinando coisa errada, imaginem as pessoas que estão ali seguindo aquela liderança, como que está?
É complicado. Então, qual é a solução que a Bíblia nos apresenta, que a palavra de Deus nos apresenta nesses casos? Para mim, foi esse aqui. Ó. Foge o trocínio das paixões da mocidade. Segue, veja bem aqui, ó, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Com quem? Com os que de coração puro invocam o Senhor. Então aqui, amados, está onde se reúne a verdadeira igreja de Cristo. É um lugar que não tem nome, como não tinha nome a igreja apostólica, e onde as pessoas têm um coração puro. Onde todos ali têm um coração puro, onde todos são zelosos pela sã doutrina, onde todos são unidos no mesmo espírito, onde Jesus Cristo, através do Espírito Santo, é o cabeça ali. Não tem pastor ou alguém que seja cabeça. Tem pastor, você pode dizer assim, mas o próprio Senhor Jesus deu uns para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres. Sim, mas ele não deu uma carteirinha, um diploma ou um título para ninguém. Ele deu dons. Então a pessoa não precisa ter um nome de pastor. Basta que ele pastoreie a igreja do Senhor Jesus. E ele vai ser reconhecido então como um pastor. Ele será um pastor. E assim então que funciona a igreja do Senhor. Então, resumindo, para a gente terminar aqui, o que é qual a decisão que eu tomei? Eu vendo tudo isso aqui, eu olhando, amados, o que estava acontecendo ao meu redor, as lideranças denominacionais, os interesses, as modificações, o ministério feminino diferente, louvor diferente, em vez de ser louvor para Deus, hoje a gente vê, passou a ser shows para plateias, para arrancar aplausos das pessoas. É o inúmero de coisas. Eu peço, amada, eu não vou aqui me estender mais para não deixar esse vídeo enorme, mas eu peço para vocês o seguinte: vocês que querem saber o motivo por que eu saí, e acredito que muitas outras pessoas também saíram, não é porque se desviaram, não é porque deixaram o Senhor Jesus, é porque saíram de um lugar que não estava no caminho de Cristo. É um lugar que estava desviado de Cristo. Então as pessoas saem porque querem seguir a Cristo, querem estar no caminho que é o Senhor Jesus. Percebe? Então eu peço para vocês querem interessou para vocês, isso aqui que eu falei, examine as escrituras. Como eu falei aí, olha, o meu site está indo, está vendo aí, ó, logo abaixo da tela. Tony Andrade, 570@gmail.com. Entre em contato comigo se precisar de mais alguma explicação, de mais alguma coisa que te interesse, que eu possa passar para vocês, e eu vou passar, né, a respeito de como procurar os textos da Bíblia, para que nós possamos estar de acordo com a vontade do Senhor. Todos aqueles que têm um coração puro para invocar o Senhor, que não tem compromisso com modernismo, com a grande casa, mas tem compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor Jesus. Tá certo? Então está aí o lugar para contato. E eu creio ter, então, respondido a pergunta por que eu deixei o sistema denominacional. Não foi porque eu me desviei do Senhor, não foi porque eu tive algum problema com alguma denominação, nada disso. Estimo as pessoas que estão lá, tenho respeito por todos. Agora, a maneira como está a cristandade hoje, amados, para mim não me serve. Não que eu seja melhor do que ninguém. Não é. É uma questão minha particular que para mim não me serve, porque eu quero seguir com essas pessoas que, né, seguem a justiça, a fé, o amor e a paz. Eu não quero estar ligado
a um lugar onde o evangelho é modificado, e eu tenho que ficar ali. Se eu estou num lugar, estou vendo que as coisas estão erradas, amados, não adianta eu querer modificar aquele lugar, eu não vou conseguir mudar. Eu vou causar confusão ali dentro, e dissensão e desordem e divisão. Que é uma coisa que é condenada, a própria palavra de Deus condena. Então o que a gente tem de fazer, que eu fiz, é deixar lá, que o Senhor, né, vai tirando daqueles ambientes, aqueles que são seus, e vai inserindo no seu corpo. Aí a verdadeira igreja de Cristo. Ok? Terminando por aqui, minha gratidão a Deus pela oportunidade, a minha gratidão a vocês que têm acompanhado com a gente aí, por ter ficado até o final deste vídeo, né, junto comigo aí. Que a minha oração é que a graça de Deus seja abundante contigo, com a tua família. Ore por mim também. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.